Se vocês não sabem, lançou o filme de Inazuma Eleven The Movie 2025 e não tem nem 2 semanas. Eu já tô trazendo aqui pra vocês um resumo muito brabo, beleza? Então, cara, esse vídeo deu muito trabalho pra estar fazendo, por isso que eu tô postando tão tarde. Então, se vocês puderem aí, tá deixando um like, se inscrevendo e comentando pra fortalecer, cara, vai realmente ajudar demais. Se você não sabe o que comentar, comenta qualquer coisa, mano. Já vai ajudar muito a recomendar esse vídeo pra outras pessoas. E com isso a gente vai tornar a nossa comunidade, a comunidade de Inazuma Eleven, em algo muito maior. Porque é isso que a gente tem que fazer, cara, é se unir pra não deixar essa obra incrível morrer. O filme começa já logo de cara com uma nova personagem chamada Imura Hino, que é ali uma jornalista de Victor Road. E ela é apresentada estando ali uma espécie de museu ou algum edifício, algum lugar que vai representar toda a história de Inazuma Eleven, dos lendários Super 11 liderados pelo Endo, cara. Vai estar mostrando ali com vitrines de camisa, de bola e também troféus dos campeonatos que eles disputaram. E eu gostei muito disso que fizeram, porque realmente é o que aconteceu. Eles ficaram pra história e continuam até hoje sendo inspiração pros novos jogadores aí que vêm surgindo. E cara, eu tenho certeza que vamos ter esse lugar acessível dentro de Victor Road, provavelmente na cidade de Inazuma, né, que é onde fica Raymond. E eu não vejo a hora da gente conseguir estar jogando e acessando essas áreas tão especiais, porque vai trazer hype, vai trazer nostalgia. E Inazuma Eleven tá sendo isso. O filme, inclusive, foi nisso, trabalhou muito na nostalgia e também na novidade que tá tendo. Porque depois de mostrar essa percepção, essa interpretação de que os Super 11 se tornaram lenda após a grande vitória que eles tiveram no Futebol Fronteira contra a Zeus, foi muito impactante. Foi o que de fato levou essa popularidade ao mundo e os transformaram em lenda. Toda essa trajetória da Zeus até o Inazuma Japan. Eu só consigo imaginar o quão hype vai ser estar entrando nesse lugar lá no jogo e vendo toda essa trajetória, essa história que foi colocada como vitrine, cara. Realmente vai ser muito surreal, porque, cara, sem palavras, não é surpreendente, mano. E além disso, pra quem não sabe, Victor Road se passa 25 anos depois da história original, depois do Super 11 terem começado a jornada pra virar lenda. Então, depois de eles terem mostrado esse tributo ao Super 11 do Endo, eles passaram no filme, né, a mostrar de fato o passado, mostrar como que foi essa trajetória de uma maneira curta e corrida, pra trazer aquele ar de nostalgia e também pra conseguir situar pessoas que estão chegando agora nesse universo de Super 11. Nós nos deparamos nesse filme com tudo o que aconteceu no passado, sobre o clube de futebol ter poucos jogadores, o Endo ter que ir atrás desses jogadores novos, o amistoso contra o Instituto Imperial, infelizmente não teve contra o Colégio Sobrenatural. Achei isso aí vacilo, hein? E foi seguindo, foi mostrando todos os times que a Raymond jogou contra durante a fase regional e também a nacional, dando muito destaque ao confronto contra o Instituto Imperial na final e também depois contra a Zeus, porque foi a partir da partida contra a Zeus que os Super 11 realmente conseguiram ganhar destaque, porque depois de uma vitória absurda e de virada com um jogador a menos contra a Zeus, o mundo do futebol virou de cabeça para baixo. A Raymond conseguiu um feito que ninguém acreditava, porque eles demonstraram o que é o verdadeiro futebol, onde o futebol é divertido, interessante e muito emocionante. E foi inclusive nessa partida que ele descobriu que o Kageyama estava conectado com o acidente do avô dele. O Kageyama foi quem estava por trás disso tudo. E mesmo tentado a jogar futebol pelo ódio contra o Kageyama, ele se lembrou do que de fato o futebol significava pra ele. E ele não queria sujar o futebol com ódio, já que ele ama o futebol com todo o coração. E a rapaziada toda da Raymond tava dando apoio pra ele, cara. O Goenji tava ali, o Kido, todo mundo. E então, com esse instinto, com esse futebol verdadeiro que eles têm, que a Raymond tinha, que o Endo tem, eles conseguiram vencer a Zeus e passaram a ser reconhecidos como lenda. Estavam construindo a própria lenda que eles vão acabar sendo daí depois de 25 anos, que agora é em Victor Road. Então, depois dessa vitória épica, eles retornam pra escola e acabam se deparando com Midorikawa e os aliens. Daí então acaba toda essa visão do passado e passa pra Victor Road com uma pausa comercial que tem o seguinte conselho: você mesmo pode criar a sua própria lenda, tenho certeza disso. É um conselho que o Endo passou aí pros telespectadores. E cara, eu sempre achei isso muito legal, que teve essa quebra da quarta parede em Super 11, cara. Era sempre muito engraçado. Até mesmo a introdução, que é avisando que pra você não ficar muito perto da televisão quando for assistir, porque pode ser prejudicial pra você. E isso ficou marcado aí na história de Super 11, cara. Agora, na linha temporal de Victor Road, a gente é apresentado ao novo protagonista da obra,
obra, que é o Meiya Sanama, que eu acho que na altura do campeonato não é novidade pra ninguém, porque esse jogo tá em absoluto hype, todo mundo aí tá consumindo conteúdo agora de Victor Road, jogamos já a demo, vimos a história aí parcialmente, né? Ele é um cara que decidiu recentemente estar se transferindo pra uma outra escola por causa de acontecimentos do passado, e essa nova instituição que ele justamente escolheu foi Nagumohara por não ter um time de futebol, porque se dependesse dele, o futebol poderia deixar de existir. E em Nagumohara não tem um clube de futebol. O clube que domina a escola é na verdade o de beisebol, que é realmente como se eles fossem grandes estrelas da região, o que acabou aí batendo com os requisitos do Mei pra tá indo pra uma outra escola, pra uma nova escola onde não existe futebol, porque, cara, ele é viciado, fissurado em dados, ele é um cara muito estudado. E essa relação dele com os dados é frequentemente reforçada durante a obra, porque a gente vê até quando ele tá se apresentando ali como novo estudante, que um aluno chamado Kizoji faz uma brincadeira com o nome do Mei, porque o Mei, pra quem não sabe, significa destino. E ele fala que, é o nosso destino se conhecer, o Mei. O destino nos uniu. E o Mei não gostou disso, cara. Ele ficou bem bolado com essa situação, deixou até o Kizoji no vácuo. E depois da aula, quando ele tava indo pra casa, o Kizoji chega até ele, né, aborda o Mei e se oferece pra mostrar a cidade pra ele, já que ele acabou de chegar. Mas o Mei fala que ele tem dados suficientes e a partir desses dados ele tem até mesmo mais conhecimento da cidade que o próprio Kizoji. E se formos pegar de um lado analítico, essa relação com os dados vai ser muito importante futuramente para a futura equipe de futebol de Nagumohara. Mas eu vou deixar seguindo aqui normalmente na linha do raciocínio de como foi mostrado aí no filme, né, a ordem cronológica das coisas, dos acontecimentos. Então vamos dar uma segurada nessa informação ainda. Depois de ter deixado o Kizoji de lado, ele acaba indo para casa sozinho, né, o Mei, e ele se depara com o Sakurazaki, um delinquente aí da escola, um cara problemático de Nagumohara, brigando em um beco com os caras mais problemáticos ainda. No primeiro momento o Mei acaba ignorando isso, deixa passar, ele acaba olhando só de relance, mas a atenção dele é chamada quando com um chute o Sakurazaki manda um cara voando pra frente do Mei, cara. E quando o Mei percebeu que foi um chute, aquilo deu um estalo na mente dele, porque ele começou a notar como o Sakurazaki se movia, quão forte eram as suas pernas. Então naquele estalo que ele teve, ele só começou a correr na direção do Sakurazaki e o segurou para impedir que ele usasse a força que ele tinha para fazer o mal, para resolver tudo na violência, porque o Mei defende que nada se resolve na violência. Ele tava desperdiçando totalmente o potencial que ele tinha com as pernas, cara. E nesse momento que o Mei acaba segurando o Sakurazaki, foi tempo suficiente para os delinquentes se recuperarem e imobilizarem o Sakurazaki, porque nesse meio tempo o Sakurazaki empurrou o Mei, e enquanto ele empurrava o Mei, eles acabaram indo para cima do Sakurazaki. E sem o Sakurazaki poder fazer nada, um dos delinquentes decide pegar uma barra de metal para quebrar a perna do Sakurazaki. E é aí que mais uma vez o instinto dele o leva a se jogar na frente do golpe que quebraria a perna do Sakurazaki, e o cano de metal acaba acertando em cheio a cabeça do Mei. Aí não tem como, o cara caiu duro no chão, mano. E por acharem que eles tinham matado o Mei, os delinquentes saem correndo, cara. O Sakurazaki fica ali pra prestar o apoio, pra ver o que poderia fazer, e o que restou foi levá-lo correndo ao hospital. E no hospital quem tá lá com o Mei, na verdade, é a mãe dele. O Sakurazaki somente deixou o cara lá e saiu, beleza? E o Mei, quando ele acorda, ele não lembra muito bem das coisas. A mãe dele acaba falando que um colega da escola o deixou ali no hospital, e é então que o Mei acaba retomando a consciência sobre o que aconteceu. E em vez de ele querer ir pra casa pra dar uma descansada, se recuperar, ele prefere dar uma volta pra respirar. E o lugar que ele escolhe pra ir é a beira da praia. E no mesmo momento que o Mei tava acordando, tava passando por toda essa situação, é mostrado a cena do Sakurazaki conversando com o pai dele e ele se irritando por conta do seu pai querer definir o futuro dele, falando que ele tem que ser um bom estudante para ir para uma instituição nos Estados Unidos, para ter uma carreira profissional excelente, para ser uma pessoa bem sucedida. E por ter esse direcionamento feito por outra pessoa, ele acaba se frustrando. E é aí que ele também decide ir pra praia para refrescar um pouco, para se acalmar. E é então que os dois acabam se encontrando, e o Mei explica que ele protegeu a perna do Sakurazaki por considerar toda aquela situação um desperdício. Um cara com movimentos de destaque e força com as pernas poderia até mesmo cortar os céus em vez de utilizar e arriscar na violência. Tudo aquilo é um potencial jogado fora. E o Sakurazaki, justamente por não querer
querer envolver o Mei na situação, ele acaba se irritando um pouco e diz pro Mei se afastar, pra ele ficar longe dele. Mas é óbvio que o Mei não vai seguir isso, ele não vai acatar a ideia, porque ele pesquisou sobre o passado de Sakurazaki e acabou percebendo que há um ano atrás, antes de entrar pra Nagomohara, o Sakurazaki era um excelente jogador de futebol. E ele tinha muito talento, só que não tava mais utilizando isso, não tava mais focando no futebol. Ele abandonou o futebol. Então no dia seguinte, o Mei acaba indo questionar diretamente o Sakurazaki porque ele parou de jogar futebol, porque ele abandonou esse sonho e esse talento que ele tinha. Aí o Sakurazaki disse que o motivo dele ter parado de jogar futebol é que os seus pais o proibiram de jogar. Na casa dele, o pai sempre tem a última voz. Ele decide onde o filho vai estudar ou o que fazer. Mesmo fazendo de tudo pra ser expulso da escola, pra acabar com esse planejamento de ter boas notas pra ir pros Estados Unidos, as doações que o pai dele faz pra escola acabam fazendo com que, por todo o problema que ele causa, ele ainda seja visto como um bom aluno. E por ter explicado toda a situação, o Sakurazaki acha que o Mei vai acabar enchendo o saco dele pra falar que ele tem que voltar a jogar futebol. E o Mei não faz isso. Ele acaba baixando a cabeça, falando sério que realmente não faz sentido jogar futebol. E acaba por aí, ele se levanta e sai andando, falando que vai pra casa ou algo do tipo. Tudo parecia que tava acabado, que não ia realmente ter nada de futebol em Nagomohara. Até que de tarde, quando o Mei tava a caminho pra saída, pra ir pra casa dele, ele acaba vendo uma comoção no pátio, onde toda a escola tava reunida, vendo lá dos corredores, as janelas, dos arredores, o show que o time de beisebol tava dando. Não um show normal, era um show que estava ridicularizando o futebol. E isso mexeu com o Mei, cara. Ele ficou muito frustrado com o que tava acontecendo. E nesse momento, o Sakurazaki acaba chegando ao lado de Mei e explicando que isso é como se fosse uma tradição do clube de beisebol, porque o futebol não tem vez aqui nessa escola. E o clube de beisebol acaba tirando proveito disso e ridicularizando o esporte, onde o astro principal, Yagyu, do clube de beisebol, é o que mais fica fazendo graça, que mais fica lhe dando bicicletas, como se fosse simulando técnicas. E isso não é futebol. Pra o Mei, aquilo ali não era futebol. E quando a bola acaba indo aos pés de Sakurazaki e o Sakurazaki estava prestes a devolver para os caras, o Mei acaba colocando o pé na frente para impedir que o Sakurazaki devolvesse a bola. Então a gente acaba mergulhando no passado de Mei e toda a relação dele com o futebol, onde ele sim, quando criança, era um jogador, mas no meio de uma partida ele teve um problema cardíaco, que foi uma cardiopatia no meio do jogo. E cardiopatia, pra quem não sabe, é qualquer doença ou condição que afeta o coração e o sistema vascular. E esse problema cardíaco que o Mei foi refém é um problema muito raro entre os jovens e que foi responsável por tirar o sonho dele de jogar futebol, pois ainda não tem uma cura para essa doença, e a medida para evitá-la, para controlá-la, é parar qualquer atividade física como o futebol, que precisa lhe depositar muita energia. Por conta disso, o futebol acabou sendo uma parte triste da história do Mei, porque era algo que ele realmente gostava e ele foi forçado a parar, a deixar de lado. Ele passou horas e horas pesquisando e chorando para encontrar alguma solução, e a única solução que ele encontrou foi parar de jogar futebol, foi deixar os seus sonhos de lado, foi parar de querer ser aquele jogador que ele estava predestinado a ser. Então o Mei diz que o Sakurazaki é um idiota por deixar que zoa muito futebol. Ele questiona se o antigo Sakurazaki, o Sakurazaki que jogava, estaria orgulhoso desse Sakurazaki que permite o futebol ser zombado, e desse Sakurazaki que só dá desculpas para não ir contra a vontade dos pais, que ele nunca nem tentou e fez tudo possível para quebrar essa barreira entre ele e o futebol. O Mei, chorando em lágrimas, fala que estudou, procurou formas e não encontrou nenhum jeito de jogar futebol de novo. Então ele pede ao Sakurazaki para dar a possibilidade de jogar futebol, para dar o físico dele, para que ele realmente tire proveito daquilo e não desperdice o potencial que ele tem. E cara, por mais que eu fale aqui, não tem como passar o tanto que foi emocionante assistir essa cena. Minhas palavras, a minha fala não vai ser o suficiente para descrever. E é nesse momento que os dois voltam a incendiar os seus próprios corações com as chamas do futebol. O Mei se prepara para chutar com toda a sua força, mas Sakurazaki intervém e ele mesmo realiza um chute extremamente poderoso contra o rosto do Yagyu. Toda a escola fica chocada, a escola começa a se mover para ver o que estava acontecendo, para ver toda a intriga, começam a gravar, começam a olhar e começam a falar aos 7 cantos que estava tendo um grande evento ali no pátio. E até mesmo conseguimos ver que os membros oficiais que vão fazer parte futuramente do time de Nagomohara param para assistir o que está acontecendo. E nesse mesmo momento é onde o Mei desafia o clube de beisebol para uma
uma partida de futebol pra definir quem vai ficar com aquele campo, pra tirar o clube de beisebol dali, pra fazer com que eles parem de zombar do futebol. Por conta de toda essa euforia, todo esse movimento que tava acontecendo, a professora é chamada na sala do diretor e o diretor pergunta o que tá acontecendo. A professora então diz que vão decidir através de uma partida de futebol quem vai ficar com o uso do pátio, cara. E isso assusta o diretor, porque o futebol é extremamente proibido por um motivo único, que é que um antigo jogador do clube de futebol, há 5 anos atrás, arrumou briga, saiu na mão, cara, trocou soco com outro jogador de uma outra instituição, de uma outra escola, e isso estava manchando a reputação de Nagomohara, o que fez com que a solução plausível foi abolir o clube para que nunca mais fosse falado dessa mancha que está em Nagomohara. Então o vice-diretor disse que vai resolver a situação com o conselho estudantil, que o próprio conselho estudantil vai ser orientado para estar acabando com essa ideia de futebol que o Mei e o Sakurazaki estão trazendo agora. E outro detalhe muito importante que achei bem suspeito, para ser sincero, é que o vice-diretor parece ter ficado muito feliz com o futebol ter sido proibido, cara. E isso me levantou bastante suspeitas sobre um real motivo do futebol ser proibido e por que ele ficou tão comovido, tão alegre para isso ter acontecido, pro futebol não poder ser um meio mais de ser um clube ali no colégio de Nagomohara, cara. Eu realmente tô querendo muito saber, tô muito ansioso para desenrolar essa história. Logo no dia seguinte, depois da partida ter sido marcada, o Mei e o Sakurazaki passam a ser mal falados na escola, onde todos ali ficam encarando meio pelos ombros, sabe, julgando, e é o que de fato eles vão ter que aturar, porque toda pessoa que vai contra a maioria vai acabar sendo julgada, cara, e é você continuar firme que vai fazer você se diferenciar, você ser um cara, uma pessoa excepcional. E aí os dois acabam percebendo que eles vão precisar obrigatoriamente de mais pessoas pra entrar no time, porque não tem como só o Sakurazaki jogar sozinho, né, cara? E é aí que o Kizoji se oferece pra entrar, e eles juntos, os três, são os primeiros membros do clube de futebol, que ainda não é algo oficial, né? E juntos eles começam a utilizar a antiga sala do clube de futebol e começam a planejar o que eles vão fazer. E no meio desse planejamento, o Garyu do conselho estudantil chega ali na sala do clube e diz para que abandonem o futebol imediatamente, até mesmo ameaçam ter que utilizar a força física para que isso ocorra. Talvez não literalmente a força física, mas sim a força de estar ali utilizando diretrizes, ameaçar expulsar, mas enfim, eles realmente, o conselho estudantil, estão focados em abolir o futebol, deixar essa ideia totalmente de lado. E o Mei até questiona o Garyu, falando que ele tá ali cancelando o futebol, proibindo o futebol, sem nem saber o real motivo pelo futebol ter sido deixado de lado. Também ressalta que não faz sentido eles culparem as pessoas de hoje pelos erros das outras pessoas do clube do passado, cara. Que isso não faz nenhum sentido, porque justamente são pessoas novas no clube. Não é como se fossem as mesmas pessoas que causaram brigas. Eles estão literalmente injustiçando os jogadores de hoje por conta de erros do passado. E o Garyu não quer nem saber, ele só fala que é pra fechar agora, acabar agora e vai embora. Então o Mei, mesmo com o Sakurazaki e com o Kizoji mais deprimidos, falando que realmente não vai ter como seguir com a ideia, o Sasanami fala que já foi decidido, o que tá feito já foi feito. Então ele começa ali a calcular os dados para chegar à conclusão de que com as informações que ele tem, a chance de alguém entrar no clube é de 0%, cara. Porque realmente ninguém ali quer saber de futebol, todos estão focados em outros assuntos, porque o futebol foi proibido naquela escola e não é mais de interesse pra ninguém. Mas eles decidem buscar mais informações, né, sobre isso, sobre como arranjar pessoas pro clube, e eu acho, na minha humilde opinião, que eles vão estar buscando mais rixas pessoais contra o clube de beisebol do que o apoio ao futebol em si. Eu sei que vai ter pessoas que vão estar ali por causa do futebol, mas também vão ter pessoas, personagens que vão lutar ali, vão se unir à equipe, pensando no curto prazo de, entre aspas, se vingar de alguma coisa que o clube de beisebol fez pra elas. Mas isso é só teoria, a gente não tem certeza de nada, então nos resta esperar e teorizar. E por conta dessa curiosidade, busca por informações tanto de como fazer pessoas entrarem no clube, quanto de como o mundo do futebol está hoje, o Sakurazaki envia ao Mei um vídeo de uma partida do futebol atual, que é uma partida entre a lendária Raymond contra a predestinada Hokuyo. Então o Mei vai pra praia e começa a assistir esse jogo, mas o estranho é que mentalmente parece que ele está realmente vivenciando aquele jogo, como se ele estivesse lá, como se a mente dele se programasse pra revivenciar algo passado, ou que já aconteceu. E é dito pra gente que a Hokuyo é um dos times favoritos pra ganhar o campeonato, que é uma equipe treinada pelo Arata, grande Arata ali do Colégio Cinza há muito tempo atrás,
e justamente pelo Arata ter esse repertório do Colégio Cinza, ele acaba utilizando inteligência artificial ou algum tipo de simulação para aperfeiçoar a habilidade dos jogadores durante os treinos, além de que cada jogador realmente tem o seu próprio talento individual. E dentre todos esses jogadores, o Soramiya é o destaque do time. E do outro lado, a Raymond, considerada como a mais forte de toda a história, tinha o Haru Endo, filho do lendário Endo, estreando com a camisa da Raymond, fazendo a sua primeira partida e além disso, como titular. Deu-se então o início da partida, a Hakuyo estava prestes a marcar um gol com extrema facilidade através das tactics e também das habilidades do Soramiya, mas então surge sem que o Soramiya perceba o Haru Endo para roubar a bola com extrema furtividade e facilidade, que desencadeia um grande contra-ataque para Raymond. E os narradores, todas as pessoas que estão assistindo, dizem que assim como seu pai, o Haru Endo é um monstro dentro de campo, que mesmo sendo a sua primeira partida, ele está sendo destaque e ele sempre segue em frente e inspira os novos jogadores. Dizem que esse é o início de uma nova lenda. O moleque, cara, já chega driblando geral, mandando elástico e dando caneta. O primeiro gol dele, inclusive, foi de bicicleta, cara. Não deu nem tempo do goleiro usar Hisatsu. E só por esse seu primeiro gol, essa toda a jogada que ele conseguiu driblar vários jogadores seguidos, já dá pra perceber que o resultado não vai ser nem um pouco favorável pra Hakuyo, o que fez o jogo terminar em 6-0 pra Raymond. E aí na saída de campo, perto do vestiário, o Haru Endo vira pro Ren, que é o capitão da Raymond, e pergunta se ele também acha o futebol entediante. E isso, cara, me despertou uma visão um pouco curiosa, pensativa sobre como que o filho do Endo acha o futebol um esporte entediante. Mas calma aí que essa pergunta, esse questionamento já vai ser respondido, beleza? Depois de assistir essa partida, o Mei sente aquela paixão pelo futebol novamente, porque ele vê o futebol verdadeiro sendo jogado pelo Haru Endo. O Haru Endo foi o incentivo, essa chama que acendeu novamente a vontade e a paixão pelo futebol. E bem à frente dele, voltando mais pra realidade agora, o Mei vê uma bola espiritual, e essa bola espiritual acaba sendo chutada por ele, onde ela se materializa na mente dele e uma alucinação começa a acontecer, onde ele vê o Haru Endo dominando a bola que ele chutou e todo o ambiente à sua volta se transforma em um campo de futebol, onde ele e o Haru Endo estão frente a frente um pro outro. Então aquela interação que a gente viu no trailer não vai ser uma interação direta entre os dois. As participações do Haru Endo provavelmente vão ser fictícias, coisas da cabeça do Mei, porque o Haru Endo ali tá simbolizando, tá representando o futebol e não o Haru Endo pessoa em si. Aquela imagem na cabeça do Mei representa o futebol, a vontade e a paixão de o Mei tomada em forma física. E essa imagem diz que o Mei deve se tornar um herói do futebol para vencer o monstro do futebol, que é o Haru Endo. E ele diz também que para ser um herói precisa-se ter companheiros que estejam engajados no mesmo caminho. É aqui que começa o caminho da vitória. Aqui começa Victor Road. Então, com toda essa cena emocionante, cara, acaba o filme e dá-se início aos créditos, onde a gente consegue ver até mesmo que o Mei acabou ali jogando contra o Soramiya quando ele era criança. Conseguimos ver aí também alguns outros personagens, mas ainda não acabou, cara. Tem as cenas pós-crédito. Aí então nas cenas pós-crédito a gente consegue ver que os jogadores da Raymond estão muito empolgados pela fama e pelo desempenho que o Haru Endo tá conseguindo aumentar aí durante a partida. Eles são muito contentes com o resultado, porque o Haru Endo foi considerado o MVP e o jogador revelação, cara. Só que nem tudo é um mar de rosas. O goleiro Kanata acaba cortando um pouco o clima de uma maneira leve, não na intenção de desmotivar a rapaziada, mas ele acaba sinalizando e reforçando que o Haru Endo é tão bom e tão famoso que fica difícil o acompanhar e se destacar por causa disso, porque os holofotes estão apontados para o monstro do futebol. E agora em uma outra cena a gente consegue ver uma interação do Haru com o Ren, dizendo que ele não desfruta o futebol como antes, que talvez ele tenha cansado de jogar futebol. E o Ren afirma que a Raymond atual é invencível e que as partidas não terão tanta emoção quanto o Haru Endo poderia estar esperando,
que a Raymond agora atrai jogadores talentosos de todo o Japão e dá a chance desses jogadores treinarem com os profissionais. É como se a Raymond fosse criadora de jovens promessas. E o Ren diz que assim como a Raymond do pai do Haru, a Raymond do Endo há 25 anos atrás, conseguiu se tornar uma lenda dentro de um ano, talvez algum time acaba surgindo do nada. E o Haru tinha entendido já esse raciocínio, tanto é que ele completa o raciocínio antes mesmo que o Ren acabasse. Só que o Haru não procura por adversários fortes, mas sim amigos de verdade dentro do futebol. Ele quer jogar o futebol com pessoas que ele realmente gosta, independente do resultado. Ele quer estar se divertindo ao lado dos seus companheiros, porque pra ele o futebol é isso, cara. O futebol é pra ser algo divertido. E cara, por conta disso eu tô bem curioso também pra saber qual que vai ser o desenrolar dessa história, porque eu não acredito que o Haru vai conseguir encontrar esse futebol, esses amigos na Raymond. Provavelmente ele vai acabar saindo da Raymond pra ir pra algum outro clube, talvez até mesmo na Gumohara, não sei. A gente vai ter que estar esperando lançar, cara. 40 dias aí pro lançamento. Parece que o tempo não passa. Então, mudando a cena aí de novo, a gente consegue ver o treinador da Raymond conversando com o assistente do time, onde ele diz, de um jeito bem suspeito, que tudo que brilha muito acaba queimando as proximidades. Ele diz pra ficarem de olho nos movimentos de Haru, que pode acabar sendo um grande problema. E por todo esse ar suspeito que rolou, eu acredito que o treinador da Raymond vai acabar sendo um grande antagonista e talvez até mesmo um vilão da obra, mais ou menos ali na mesma pegada do Quinto Setor. E pra de fato finalizar o filme, a gente tem um ditado Inazuma, que é o seguinte: tudo o que importa é tentar enfrentar a sua realidade com tudo que você tem. Ou seja, é você dar o seu máximo pra alcançar aquilo que você tanto almeja, aquela visualização que você tem, cara. E, mano, é por isso que eu amo Inazuma Eleven. Eles trazem tantos conceitos de uma maneira direta e indireta que são extremamente positivos, que são realmente esclarecedores sobre muitas coisas, cara. E, meus amigos, isso é Super 11, isso é Inazuma Eleven, isso é Victor Road. Então, rapaziada, esse foi o resumo e esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e um abraço!